Boa noite. Hoje a gente vai comentar um pouquinho do Watchdog Timer, né? O que é esse Watchdog Timer aqui? Tem gente que coloca junto, tem gente que coloca separado, tá? Esse Watchdog aqui normalmente é junto, tá? Mas eu deixei separado para a gente fazer uma analogia das palavras. Watch, de assistir, né? Dog, de cachorro, e timer, de tempo. Então seria, se a gente só pegar pelo conjunto de palavras, é um cachorro, tem o dog aqui, que assiste, tem o watch, alguma coisa, ele vai assistir alguma coisa durante tanto tempo, certo? Seria como cão de guarda, né? Então, para que ele serve? Ele vai ficar meio que rodando no seu programa, similar à interrupção por tempo, por timer zero, né? Que a gente fez lá um exemplo. Dependendo do microcontrolador tem outros timers, né? Mais elevados. E quando estoura o tempo, de vez ele ir para um lugar da memória onde a gente tem uma rotina lá de tratamento, ele vai voltar, ele vai voltar à posição da memória, de vez ser para o 8 ou para o 16, que é a linha lá de interrupção, 8 alta prioridade, 16 baixa prioridade, ele vai voltar para a linha 0. Ele vai dar um reset, né? Então até coloquei aqui, ó, serve para executar um reset no processador caso aconteça alguma anomalia, né? Por quê? O certo é o nosso programa rodar e de tempos em tempos a gente executar algumas tarefas para que não aconteça o reset. Mas por que essa parte do reset aqui é importante? Vocês têm internet em casa, certo? E às vezes dá problema, por exemplo, que a internet não funciona. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no roteador, desligar e ligar novamente. Então você forçou um reset manualmente. Tem como. Agora, pensa que se esse seu roteador fosse um roteador de uma linha de transmissão em meio rural, né? Fosse uma antena de transmissão em meio rural. Você ia ter que chamar um técnico para ir até lá para desligar e ligar. Com a técnica do Watchdog Timer, né? De tempos em tempos, quando estiver comunicando, você não dá o reset. Você acalma esse cachorrinho, esse cachorro de guarda, para ele não acionar. Se caso o seu roteador travar, aí o Watchdog é acionado. Tá bom? Entenderam o conceito? Tem o vídeo lá explicando também, utilizando outro modelo, né, do WR Kits, do Wagner Rambo, que ele explica e dá um exemplo lá de aplicação, né, que ele faz uma alteração na frequência do clock. Então, vamos ver no diagrama de blocos onde fica o Watchdog Timer. Fica nesse ladinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo ter caneta aqui. Então ele fica aqui, ó, Watchdog Timer.
Tem outros acessórios, né, que também servem para fazer um monitoramento, né, do seu programa, para auxiliar na parte de segurança ou então verificar se teve alguma falha. Então, o Watchdog Timer é o primeiro que a gente vai discutir, tá bem? Ele está aqui, ó. E por que que ele fica aqui? Porque ele depende desse oscilador aqui. É um oscilador interno ao processador, ao PIC, tá? Então é um oscilador interno. Ele não depende, ó, lembre-se que esses quadradinhos aqui são os pinos. Então você coloca o cristal externo para dar aquela frequência de 20 MHz. E aqui ele tem um oscilador interno também, tá bom? Por isso que ele fica aqui próximo, que ele vai depender desse oscilador interno. O que mais nós temos? Power Up Time. Então isso daqui ele dá um intervalo de tempo até começar a executar o programa, porque assim que liga o processador, o clock, até estabilizar o clock. Power Reset, Power On Reset. Isso daqui ele dá um reset assim que faz a ligação, né? O nosso Watchdog Timer, Brownout Reset, que aqui ele consegue verificar se está acabando a energia e gerar uma interrupção, e verificação do clock, né? Então tenho um sisteminha aqui só para ver se o clock está funcionando adequadamente. Então, no Watchdog Timer, ele tem esse capítulo 23.2, esse subcapítulo, né? E o que que ele fala aqui que é importante, ó? O source dele, né? A fonte de clock dele é interna. Interno RC. É um sisteminha com capacitor e resistor. Dá para ter um range de 4 milissegundos a 131 segundos até ele ser ativado. Existem instruções aqui para quando ele está no estado de sleep, né? O que que seria o estado de sleep? O processador diminui a sua frequência para consumir menos energia. Aqui, nesse notação 2, é onde faz o post clear aqui, que a gente já viu lá no timer 0, que tem como alterar o número de contagens por uma divisão, né? E esse Clear Watchdog Timer é o que a gente vai chamar de calmante ou vacina do nosso cachorro de vigia aí. Então essa instrução, toda vez que passa por ela, o contador é zerado, né? E conforme o contador é zerado, ele não vai chegar no seu valor máximo e com isso não vai acionar o reset. E aqui nós temos o diagrama de blocos, né? Que pega todo aquele texto e põe numa forma um pouquinho mais didática aqui. Então aqui é a parte da divisão, tá bem? Então ele pode dividir duas vezes seguidas, divide por 128 e divide de 1 para 1
ou 1 para 32.768. Isso daqui é a frequência desse oscilador interno aqui, tá bem? Aqui é a parte de resets, que é quando dá aquele comandinho para dar o reset, ó, ele está aqui, e pode ser acionado por outros bits também, tá? Então, se eu aperto lá o botãozinho de reset geral, ele vai estar aqui. Se eu dou o comando, ele vai estar aqui. Se eu uso outra instrução aqui, IRCF, ele também dá um reset, tá bem? Quando eu estou com sleep, que era a nossa anotação, eu posso utilizar o watchdog timer para ele sair da condição de sleep. Ou então quando não está o sleep, né, ele vai dar um reset mesmo no processador. Então ele tem essas duas funções aqui: tirar o processador do modo de sleep ou dar o reset, se caso não tiver no modo de sleep. Lembrando, tudo que a gente for mexer nos processadores vão ter registradores especiais, os quais a gente tem que setar os bits. Então esse daqui é tem esse bit para fazer a ativação. Esses outros bits aqui também irão auxiliar. E note que aqui tem o bar out reset, né, para caso tiver a queda de energia. Beleza. E aqui nós temos esse RCON aqui controla os registros do reset, tá bem? Então esse TO aqui, ó, tem que prestar bem atenção nele, que ele que vai indicar que aconteceu o reset via o watchdog timer, tá bem? Então a gente vai ter que verificar esse bit aqui assim que ligar, para saber se o reset ocorreu pelo botão, se ocorreu porque desligou e ligou, ou se aconteceu o watchdog timer. Então é esse bit aqui, ó, o TO, que a gente faz a verificação. É bem semelhante às outras interrupções. A gente não tinha lá, ó, a interrupção flag. Esse daqui é o flag do watchdog timer, tá? A gente tinha lá nas outras interrupções, a gente tinha o flag do timer 0, flag da interrupção externa 0, flag da interrupção externa 1. Então, esse bit aqui seria o nosso flag. E o que a gente faz para ativar? Note que agora eu estou mudando o arquivo config, de configuração aqui, tá? Então, no arquivo de configuração, eu tenho que fazer essa alteração aqui, ó. Então, vou ter config 2H, aí vai ter um WDS, ou WDT, que eu ativo ou não o watchdog timer. Então, no arquivo que eu passei para você está off, tem que mudar para on, também. E aqui seria o posts clear, também pode deixar nesse valor mesmo. Mas se vocês quiserem fazer verificações mais curtas, aí vocês reduzem esse valor aqui, porque reduzindo esse valor, lógico que dentro dos múltiplos, né, dentro dos múltiplos de 2 elevado da base 2, né,
vai ser possível, tá bem? Aqui, ó, nós temos a do Power Out Reset também. Aqui a gente tem do Power Up. Do Power Up já está ativado, tá bom? Então todo esse arquivo de configuração ele serve para essas configurações iniciais aí, principalmente da parte do reset e da parte das frequências, né? Então esse arquivo de configuração ele vai servir para isso, para fazer a parte de segurança, para fazer a parte de verificação, as configurações que são mais gerais, fica aqui, ó, no config, tá bem? Vamos para a nossa prática. Os arquivos dessa aula estão aqui, ó, Watchdog Timer, aula, arquivos. Depois eu vou pôr o vídeo aqui embaixo. Então vai ter esse circuito. E vai ter os arquivos referentes a esse programa aqui. Então o que eu fiz? Lembre-se que a gente falou do TO, né? Então, aqui, e ele era barrado, né? Então se for 0, né? Significa que aconteceu o Watchdog Timer. Então você tá os LEDs mais superiores do port B para 1. Vou zerar o flag e vou apenas ficar acalmando aqui, ó, ficar resetando a contagem do Watchdog. Só que na primeira vez que eu ligo, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá, eu vou falar que é entrada e saída, vou falar pro count que o count é 0. Vou vir aqui, a primeira vez que eu tô ligando, aconteceu o Watchdog Timer? Não. Então eu vou pular tudo isso aqui. Vou jogar um bitzinho lá pro LED B para jogar nos pinos. E vou fazer aquela rotação nossa que a gente estava fazendo para que o LED ficava piscando de um lado para o outro. E aqui no final eu dou um intervalinho entre cada LED. O que eu coloquei aqui no meio? Eu coloquei um contador. Então, se contador for menor que 10, eu vou zerar a contagem do Watchdog Timer e vou incrementar 1 no count. Por que eu fiz assim? Porque eu vou rodar isso daqui um tempo, né? Essa parte. Então, nas primeiras vezes, eu vou ficar acalmando o meu cachorro de guarda, meu cão de guarda. Depois, conforme o count vai ser maior que 10, né? Vai ser igual e maior que 10, eu não vou mais entrar aqui. Então não vou mais acalmar o Watchdog Timer. E nisso, ele vai executar aqui sem zerar a contagem do Watchdog Timer. E vai acontecer um estouro e ele vai resetar o meu processador. Resetando, ele vai começar tudo aqui de novo. Começou, só que agora, aqui ó, vai ter ocorrido o Watchdog Timer. Então eu vou travar o programa, né? Eu vou acender todos os LEDs mais significativos e não vou fazer mais nada, tá? Então vou pôr aqui para rodar.
Então vou rodar primeira vez sem o Watchdog Timer ativado. Então os LEDs estão piscando aí e vão ficar piscando infinitamente, tá? Agora eu vou rodar com o Watchdog Timer ativado. Aí ele vai piscar, piscar, piscar. Pronto. Ativou. Olha aqui, ó. Ele resetou o meu processador e deixou os LEDs aqui, todos em nível 1. Certo, gente? Alguma dúvida? Parece ser fácil com você, né, pessoal? Quando a gente vai tentar fazer, dá uma dor de cabeça, hein? Mas eu tô aqui pra dar dor de cabeça pra vocês. Vocês estão aí Quando a gente quase todo mundo tá formados, a pensando, gente meu tem que Deus, ir instigando aos pouquinhos, dar uma dica, dar um desafio, dar um trabalho, aí dá outra dica. É assim, tá? Então, eu poderia ter feito outra coisa com o Hot Dog Timer aqui depois do reset? Poderia. Eu poderia ter caído no ativar uma rotina aqui para pôr uma mensagem que deu problema, né? Ou então eu poderia falar, ó, a cada 10 vezes que aconteceu o Hot Dog Timer, eu mando um alerta. Se tiver caindo muita energia, né? Se fizer aquele sistema do Brawl Out Reset, né? Que tem os mesmos princípios. Se estiver caindo muita energia, eu emito um alerta, falo, ó, deu 20 quedas de energia numa semana. Então já dá um alerta para você acionar a concessionária. Dá para fazer essas rotinas nos seus equipamentos, tá? Essa daí foi mais uma função que a gente passou para vocês. Tá bem? Todos entenderam? O importante é entender bem o conceito, gente. Entenderam para que funciona e para que utilizar? Entendeu? Professor, eu tinha visto já isso daí em roteador. Eu tinha visto já, Sim. mas eu não sabia como é que funcionava isso aí. Tinha visto já. E como é que ele sabe que. Então, no caso, ele vai reiniciar se travar, se tiver um travamento? Isso, porque aqui, cadê? Ele vai rodar paralelo, né? Note que nenhuma vez aqui eu tô acionando o Watchdog Timer. A gente fez as configurações dele iniciais aqui, ó, ligou e ele tá rodando, tá? E porque logo no começo ele não travou? Porque eu tava acalmando ele aqui, ó. Depois de 10 interações aqui, eu não acalmo mais ele. Então ele vai começar a contar e eu nunca vou zerar a contagem dele. Vai passar um tempo, vai estourar. Estourando, ele dá um reset. Aí eu coloquei essa parte aqui para indicar que aconteceu o reset, né? Então a gente não ia perceber. Entendeu? Tudo bem, gente? Não entendi muito bem, não, mas vou tentar fazer. Então tá. Entendeu o conceito? Não. Não? Vou tentar repetir de novo. Deixa eu pensar em outras palavras.
Vamos supor que você almoçou, aí você vai tirar aquele cochilinho de 10 minutos, certo? Antes de voltar pro serviço. Aí o que você pede? Você pede pro seu amigo, fala assim, ó, daqui 10 minutos você me acorda. Se eu não conseguir acordar sozinho. Aí você tá lá no seu sono, né? Aquele sono gostoso depois do almoço, comida feijoada. Você vai acordar sozinho? Mesmo com o relógio despertando ali? Não, seu amigo vai ter que vir e vai ter que cutucar você. Aí quando ele te cutuca, você acorda, não acorda? Sim. Então, o seu amigo, ele foi aquele cão de guarda, o Watchdog Timer. Que ele contou um tempinho, ele percebeu que estourou o tempo, que você não acordou para falar estou acordado, então ele teve que acionar você. É tipo que estoura o tempo pra ele ligar alguma coisa? Isso. Aqui a gente fez de modo que era para ele ficar rodando, né? Se caso ele travasse aqui, por exemplo, se eu tivesse uma parte de conexão, aqui eu vou pôr aqui, conexão com alguma coisa. Alguma coisa. Por exemplo, vocês estão mexendo com o display OLED lá no projeto, né, no TCC. Esse display, você manda uma informação e ele tem que te responder em um tempo. Aí, se não responder, por exemplo, aí você não acalma o Watchdog Timer. Você deixa ele estourar. Porque quando ele estourar, ele vai resetar o seu processador. Resetando o processador, todas aquelas funções de inicialização vão ser ocorridas novamente. Que aí ele vai tentar comunicar com o display de novo. Entendeu a função? Eu acho que sim. Onde mais usa ele fora o. Igual ele falou que é no roteador, parece que ele falou, né? No roteador. Tudo que requer comunicação é bom você pôr. Tá? Tudo que requer comunicação, tanto interna quanto periféricos. Né? Também, o que seria o periférico? Um sensor que comunica via rede, um display, uma IHM, tá? Então isso daqui tudo é bom você pôr. Beleza, professor. Eu acho que eu entendi. Acho que entendeu? Então tá bom. Alguma dúvida? Mas quer uma explicação um pouco diferente? Eu tento procurar algum exemplo ou algum vídeo complementar também. Eu acho que não precisa não. Né? Então tá bem. Era isso que a gente tinha que comentar hoje. E vocês têm uma atividade lá no Moodle sobre esse assunto. Então, faz um programinha, pode ser qualquer programinha, e lembra-se que tem que ativar aqui. Aí faz um arquivinho de 2 páginas, uma com essas configurações e a outra com
o Tá programa. louco? Tem que pôr tudo isso, professor. É só copiar e colar esse aqui, ó, tá feito já. Essa parte é igual. E basta apenas um enviar, tá bom? Vocês podem fazer em grupo. Beleza. Eu vou parar essa gravação.